Fala galera, beleza? Aqui é o Molini Silva, você está assistindo a mais esse vídeo aqui no canal da Molins Studios. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre essa notícia que saiu lá no site da Molins Studios. Então, se você quiser ler ela na íntegra, acessa lá molinsstudios.com.br, que é nada mais, nada menos do que a notícia de que o Henry Cavill, o nosso Superman, ele entrou para Marvel. Ainda a gente não sabe qual vai ser o papel dele, mas aparentemente, pelo vazamento do Insider My Time to Shine Hello, né? Ele realmente entrou para o Marvel, já fechou o contrato e tudo, tá? Então a gente vai ler essa matéria aqui. Eu vou falar um pouco para vocês de alguns possíveis personagens que eu acho que ele pode interpretar na Marvel e o meu favorito deles, beleza? Então vamos lá. Henry Cavill fecha contrato com a Marvel. Quem ele pode interpretar? Após desafios na DC, Henry Cavill encontra nova esperança no universo cinematográfico da Marvel. Henry Cavill, conhecido por seu papel icônico como Superman na DC, enfrentou uma série de desafios nos últimos anos. No entanto, sua jornada o levou a uma nova esperança no universo cinematográfico da Marvel. Recentemente vazou a notícia de que Henry Cavill fechou o contrato com a Marvel, deixando os fãs ansiosos para descobrir quem ele pode interpretar neste universo cheio de super-heróis e vilões fascinantes. Rumores sobre a possível entrada de Henry Cavill na Marvel circulam há algum tempo, mas agora parece que o acordo está literalmente selado. Segundo o informante My Time to Shine Hello, conhecido por seus acertos e vazamentos da Marvel, Cavill aceitou a oferta do estúdio. Embora ainda não tenha sido oficialmente anunciado, espera-se que o anúncio seja feito em breve, dada a pressa do estúdio. Aqui, se a gente desce um pouco mais para baixo, você tem o vazamento no X, né? Desse insider, que é bem conhecido, inclusive, ele e aquele Daniel RPK. E a gente continua a matéria. Uma questão que intriga os fãs é qual o papel Cavill poderia desempenhar na Marvel. Inicialmente surgiram rumores de que ele poderia interpretar o Doutor Destino no filme do Quarteto Fantástico. E eu, particularmente, eu não acho que ficaria legal, tá, gente? Mas, enfim. No entanto, fontes indicam que Cavill foi oferecido outro papel e aceitou prontamente. Prontamente. Isso levanta a especulação sobre quem ele poderia ser. Alguns sugerem que Cavill poderia assumir o papel do Capitão Britânia. Esse personagem eu não conheço, mas eu imagino que ele deva ser uma versão masculina do que está sendo a namorada do Capitão América, né? Esqueci o nome dela agora, Peggy Carter. Ela apareceu algumas vezes como Capitã Britânia, né? Na série What If, inclusive, né? No filme do Multiverso da Loucura também, né? Então eu acho que seria uma versão masculina desse personagem. Um herói britânico com raízes profundas. Mas peraí, eu vou até dar uma pausa na leitura, porque aí também surge uma questão, né, gente? Eu gosto muito da atriz da Peggy Carter. Eu acho meio que a personagem que ela faz ali no Arif e no Multiverso da Loucura meio nada a ver, tá ligado? Tipo, não me interessa tanto aquela personagem. Eu gostava muito mais dela quando ela era a Peggy Carter mesmo. Ela era uma personagem assim, uma personagem feminina forte, independente, sem ficar forçando a barra. E assim, era muito mais legal do que ela como Capitã Britânia. E eu tenho uma teoria de que, porque assim, a série What If, ela deveria meio que fazer o efeito borboleta ali com o multiverso. É uma coisinha que você altera, muda tudo. Mas não, ela literalmente pega o universo e converte ele em outro, sem dar explicação do porquê aquele universo tá assim, na maioria das vezes. E eu tenho sentido que essa última temporada de Orif aí, cara, essa segunda temporada, ela meio que foi jogando vários elementos ali aleatórios pra ver se funcionava, pra ver se a galera ia gostar. E baseado nisso, eles vão fazer as próximas produções da Marvel. É uma teoria minha, tá? Então, eu acho que eles testaram muito essa personagem, porque ela apareceu muito na segunda temporada, né? Acho que eu não lembro quantos episódios tiveram, mas acho que ela apareceu uns 4 ou 5 episódios de What If segunda temporada, né? Isso, fora o que ela já tinha aparecido na primeira temporada. Então, eu acho que foi meio que isso, sabe? Eles testaram pra ver se ia ficar uma coisa legal, bacana, se o pessoal ia reagir bem. Eles viram que, por mais que o pessoal goste da personagem, da atriz e da personagem Peggy Carter, ela não ficou bem, não ganhou o coração dos fãs, né? Como a Capitã Britânia. E a Capitã América também, enfim.
Então, eu tenho pra mim que eles fizeram isso, testaram, não deu certo, e agora eles vão por outro caminho, que é colocando, provavelmente, que pode ser, na verdade, colocando o Henry Cavill no lugar como Capitão Britânico. Isso é só especulação, tá, gente? Não tá confirmado o papel que ele vai interpretar, mas vamos continuar. Em uma entrevista em 2021, o próprio Cavill expressou interesse em interpretar o personagem, destacando a possibilidade de uma versão moderna do Capitão Britânia, semelhante à modernização do Capitão América. Outra teoria é que Cavill poderia interpretar o Hyperion. Eu também não conheço esse personagem, tá? Mas é o que parece dar a impressão que é uma versão da Marvel do Superman. Então, interpretar o Hyperion. Uma versão da Marvel que guarda semelhanças impressionantes com o Superman. É o que eu já tinha colocado aqui também. Apesar da ironia dessa escolha, dada a história de que Cavill como Superman da DC, sua habilidade e popularidade argumentam a seu favor. Por fim, alguns fãs especulam que Cavill poderia liderar os X-Men no papel de Ciclope, o que, pra mim, eu acho que seria sensacional. Não é minha escolha favorita, mas eu acho que seria sensacional também. Apesar de que ele tá um pouco mais velho, né? Seria um Superman mais experiente. Eu acho que seria mais interessante pra Marvel colocar atores mais jovens pra fazer os X-Men, justamente para eles continuarem durante um bom tempo. Eu não sei quantos anos o Robert Downey Jr. tinha quando ele entrou como Homem de Ferro, né? Mas eu curto muito mais a pegada do X-Men quando eles são adolescentes, sabe? Do que quando eles como adultos. Com a introdução dos personagens da Fox no MCU, essa teoria ganha força, especialmente considerando a presença imponente e carisma de Kevin. Embora não haja confirmação oficial sobre o papel de Kevin na Marvel, os rumores continuam a alimentar as expectativas dos fãs. O uniforme de peso no CM respaldando essas especulações, resta aos fãs aguardar ansiosamente por mais novidades sobre a entrada de Kevin no universo cinematográfico da Marvel. E aí a gente vai começar a falar sobre alguns possíveis personagens que ele pode interpretar. E inclusive eu até ilustrei isso aqui embaixo na própria matéria, né? Então depois se você quiser ver essas imagens com calma, é só acessar morenastudios.com.br, beleza? Então aqui a gente tem uma versão do Hyperion, né? Que é esse personagem que eu falei que tem relação muito próxima com similaridades com o Superman, né? Eu não sei exatamente qual o poder dele, tá? Mas ao que todo indica, é um personagem dessa forma. Lógico que seria uma coisa ruim, apesar de não conhecer o personagem nos quadrinhos. Depois a gente tem o Doutor Destino, tá? O Doutor Destino ele é o vilão do Quarteto Fantástico e aparentemente pode ser que o Kevin tenha fechado esse contrato aí justamente por conta do filme do Quarteto Fantástico. Gente, eu tô gravando aqui pra vocês, as janelas estão todas abertas aí, tem um carro passando, não sei se tá vendendo pamonha aí, alguma coisa. Se o som estiver atrapalhando é por isso, tá? Vou tentar dar uma ajustadinha depois na edição. Mas, enfim, e assim, o Quarteto Fantástico foi anunciado agora. Então, o que acontece? Muito possivelmente, pode ser que eles estejam atrás de elenco pro filme do Quarteto Fantástico. Já foi confirmado quem serão os membros do Quarteto Fantástico, né? Não foi confirmado quem interpretará os vilões, apesar de existirem vários boatos aí de alguns personagens, né? E, ao que tudo indica, vão ser 3 vilões no filme do Quarteto Fantástico. Eu não sei como isso vai funcionar, mas, enfim, ao que tudo indica, seria isso. Então, quais seriam esses vilões? Seriam o Galactus, o Dr. Doom e o Surfista Prateado, que possivelmente depois ele passa pro lado do bem, passa pro lado do Quarteto Fantástico. Então, uma das opções seria justamente o Dr. Doom, sabe? Eu não acho que o Henry Cavill faria um bom Galactus, então a opção mais provável seria o próprio Dr. Doom mesmo. Até porque o Dr. Doom, eu não sei como é que é nos quadrinhos, mas pelo menos nos filmes do Quarteto Fantástico, ele tinha essa coisa de ser o filantropo, né? O cara que é rico pra caramba, ele tem aquele rostinho bonito, rostinho perfeito, galã, e aí acontece a situação de todos se transformarem e ele perde essa aparência bonita dele, esse rosto dele. É justamente por isso que ele usa aquela máscara. Pelo menos nos filmes é assim. E o Henry Cavill, a gente sabe que é um homem bonito pra caramba, gente. A gente precisa falar isso aqui, velho. O Henry Cavill, todo mundo usa o termo pra se referir a ele, ao mão da porra. Então, assim, eu acho que pensando por esse lado de ser o cara bonito que vai ter o rosto destruído e depois precisar ficar usando máscara lá porque ele vai se sentir mal por estar mostrando o rosto dele daquele jeito, eu acho que seria uma boa pensando por esse caso. Mas eu não acho que ele combina com o personagem, tá? E a gente tem
outra opção, que é o Capitão Britânia, que é uma versão inglesa do Capitão América, né? E a versão masculina, provavelmente também, da própria Peggy Carter. Então, na época do Capitão América, muita gente que surgiu o Loki e tal, muita gente estava especulando se o Henry Cavill apareceria também como uma variante do Capitão América, né? Falaram que ele ia combinar bem, que ia ficar super legal e tal. Então, tá aqui uma versão, não é uma variante, mas é uma versão inglesa do Capitão América, que é o Capitão Britânia. E a gente tem mais uma opção, que essa opção, ela é no mínimo intrigante para mim. Porque muita gente diria que o Henry Cavill, ele não combina com o surfista prateado. Mas eu digo completamente o contrário. Eu acho que ia ficar perfeito ele como o surfista prateado. O pessoal pode falar, mas ele é muito forte pro papel. Gente, o Henry Cavill, ele não era forte assim de fazer o Superman, tá, gente? Ele era bem magrinho. Inclusive, tem fotos na internet aí que se você procurar, você vai ver. Ele era bem magro. Inclusive, o novo ator que vai fazer o Superman também. Ele é, tipo assim, bem magrelo e bem esguio, assim, sabe? E ele tá treinando pra fazer o Superman pra ficar mais forte. Então, da mesma forma que o ator do Batman lá, o Christian Bale, ele malhou pra fazer um dos filmes dele lá, ele ficou bombadão, ele também emagreceu pra caramba pra fazer um outro filme. E é a mesma coisa aí, Cavill. Ele pode emagrecer um pouquinho mais, ficar mais natural assim, não tão shapeado, pra fazer o surfista prateado. Porque o Henry Cavill é um homem alto. Ele magrinho, ele pode ser um homem esguio, tá? O carro da pamonha tá passando de novo. Eu não sei se isso daqui tá atrapalhando, então eu vou ter que falar um pouquinho mais alto aqui pra vocês, beleza? Então eu acho que ele ia combinar muito com esse papel do surfista prateado, mas não é a minha melhor opção, tá? Outra opção que também não é a melhor opção, mas assim, é a minha segunda melhor, cara, que é o Ciclope nos X-Men, tá? Só essa caracterização aqui, que é criada por fã, eu já achei sensacional. Acho que ele combina muito, mas muito assim mesmo pro papel. Só tem um problema nisso, gente. Eu não acho que os X-Men vão ser apresentados agora, sabe? Uma coisa é você julgar alguns personagens ali, como, por exemplo, fazer um filme Deadpool com o Wolverine, fazer o Multiverso da Loucura e colocar ali como é que é o nome do cara? Professor Xavier. Uma coisa é você fazer She-Hulk e colocar alguns heróis ali que nunca ninguém ouviu falar, alguns personagens com habilidades que nunca ninguém ouviu falar e talvez eles sejam mutantes. Outra coisa é você fazer Miss Marvel e colocar Miss Marvel como uma mutante, fazer o Pantera Negra e inserir. Vai inserindo aos poucos isso ali, sabe? Mas não pra fazer um filme agora, mas pra lá na frente, só depois de Vingadores Guerras Secretas, eles fazerem realmente um filme dos mutantes mesmo, do X-Men mesmo, sabe? Porque eu acho que os X-Men eles vão ter uma participação grande em Guerras Secretas, mas vai ser uma participação multiversal. Eles vão ser X-Men de outros universos, sabe? Não do próprio universo da MCU. E eu não acho que eles iam jogar o Henry Cavill como um ciclope de outro multiverso pra, tipo assim, vai ser só durante um tempo e depois sai fora, sabe? Então, assim, eu acho que seria um papel mais pra frente. Eu não acho que eles vão fazer o filme do X-Men agora, sabe? Vão dar atenção a isso agora. Além do fato de que eu acho que seria muito mais legal você fazer um filme do X-Men com heróis adolescentes, da mesma idade ali da Kate Bishop, da Miss Marvel. Eu acho que seria muito mais interessante, sabe? Muito mais legal. A gente viu isso acontecendo agora em GNV, né? Pra quem gosta de The Boys aí, saiu um spin-off de The Boys, que é o GNV, né? Que é a geração... seria uma sátira à geração Z, sabe? Então, o GNV, geração V, porque V é o composto que dá o poder pra eles. E ali, basicamente, naquela série, são X-Men adolescentes, sabe? E eu achei que combina muito ali naquela série. Claro que a série ela tem um tom mais maduro, né? Aqui no CMS tem um pouco mais light. Mas eu gosto dessa dinâmica de adolescentes com essa questão dos X-Men, sabe? E aí eu acho que o próximo é o meu favorito. E é o Sentinela. Embora eu não conheça o Sentinela dos quadrinhos, né, e nem no CM, porque ainda não apareceu no CM, eu conheço um pouco da história dele com base em alguns vídeos que eu já assisti. Então, pelo que eu entendi, a história do Sentinela é basicamente um cara, ele acaba ganhando essa entidade dentro do corpo dele, que acho que é vácuo o nome, né? Ele ganha essa entidade que é o vácuo dentro do corpo dele. Esse vácuo começa a meio que possuir o corpo do Sentinela e causar estrago no mundo inteiro, sabe? É basicamente um Superman sem controle dos poderes, é basicamente um Brightburn adulto, sabe? Então, eu gosto muito dessa ideia, eu acho que
Só nessa caracterização aqui que eu tô mostrando pra vocês, que basicamente o cara pegou o corpo do Sentinela e botou na cabeça do The Witcher, né? Fica muito legal, gente. Fica muito legal. Caracterização, ele com o cabelo. Eu acho que ele com o cabelo grande ficaria melhor do que com ele com o cabelo curto, sabe? Dá pra pintar o cabelo de loiro também, não precisa. Também não precisa necessariamente ser loiro, ele pode ter o cabelo castanho, escuro mesmo, não tem problema, sabe? Mas eu acho. Da mesma forma que eu acho que ele ficaria. Pelo conceito, ele ficaria legal com o Doutor Destino, né? Deles ter o rostinho bonito e depois se estragar. Aqui é a mesma coisa. O Henry Cavill, por mais que ele seja brucutu, alto, forte pra caramba aí, ele tem esse rosto de pessoa inocente, sabe? Ele tem essa carinha de sei lá, velho, não me bate, sei lá, não sei explicar, tá ligado? Mas ele tem essa carinha de criança ainda, sabe? E aí você pega isso aí, faz ele ser um personagem bom, um homem bom, e teve a sua vida estragada por uma entidade maligna e transforma ele nesse cara. Cara, eu acho que seria sensacional e é a minha opção favorita aqui, tá? Mas eu queria saber de vocês, o que vocês acham, quem vocês acham que o Henry Cavill vai interpretar no MCU? Vocês acham que ficaria bom como Sentinela? Vocês acham que ficaria melhor como Ciclope? Eu vi o pessoal da Linhagem Geek lá falando sobre o Ciclope como Henry Cavill pela primeira vez. Eu achei muito legal essa ideia também, tá? Mas eu também acho que ficaria legal como Surfista Prateado, já que a gente tá falando agora de filme que vai ser lançado em breve, que é o Quarteto Fantástico. Beleza? Coloca aqui embaixo para mim nos comentários. Leia a matéria completa em morenosstudios.com.br. E não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Falou, obrigado e até mais.